Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. O nome da reunião de hoje chama-se A Minha Porção é o Senhor. E a primeira evidência da glória de hoje, do tema de hoje, A Minha Porção é o Senhor, está no livro de Salmos, capítulo 16, verso 5. Salmo 16, verso 5. Assim diz: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ou seja, aonde eu apoio a minha vida. O Deus que garante o meu futuro. Quando a tua porção é o Senhor, as decisões se tornam mais fáceis na sua vida. Porque em tudo Ele te orienta, te dando clareza nas coisas. Mas para isso, a tua porção precisa ser quem? O Senhor. O meu e o seu coração torna-se mais sereno quando a porção é o Senhor. Mais calmo, tranquilo. Ele, o teu coração, se satisfaz com o que Deus dá. Quando a porção é o Senhor. É como diz o apóstolo Paulo: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 8, em casa você lê. Quando a porção é o Senhor, esse cristão é alguém satisfeito com aquilo que Deus dá. Não é errado querer as coisas. Todos nós buscamos conquistar alguma coisa na vida. Não é verdade? Isso é carro, casa, um bom emprego, uma boa educação para os filhos, casamento, vida sentimental, né? Realizada. É vontade de Deus que você desfrute do melhor desta terra. É desejo do Senhor que você tenha do bom e do melhor. E Jesus até ensina que devemos pedir. E lá em Lucas 11:9 diz assim, não precisa você abrir a sua Bíblia: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Nos ensinando que devemos o quê? Pedir. Que devemos desejar as coisas para a nossa vida. Mas se o bem mais precioso não for o Senhor, que é justamente o assunto do tema de hoje, você vai ficar triste ou aborrecido quando não acontecer o que você quer. E isso tem acontecido na vida de muita gente. Pessoas que ficam tristes ou se aborrecem porque não aconteceu aquilo que queria. Então, a tua porção ainda não é o Senhor. Enquanto temos o suficiente para comer e vestir, e um lugarzinho para ser a nossa casa, devemos estar satisfeitos e contentes. Amém. Agradecendo no pouco, porque se você é alguém agradecido no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Quando a porção é o Senhor, você reina em vida, em toda e qualquer situação. Aqui e lá, lá e aqui. E Davi teve essa experiência. A minha porção é o Senhor, porque Ele é que me dá segurança. Ele teve a experiência de tomar posse de muitos bens materiais, de receber muitas bênçãos do Senhor. Mas ele descobriu que a comunhão era a segurança da vida dele, e não a bênção dada por Deus.
Nós não podemos nos apegar naquilo que Deus dá. O teu apego tem que estar no abençoador. É como diz aqui, tu és o meu arrimo. É nele que você tem que se lançar, se agarrar, se apoiar, pois é no Senhor que está a nossa segurança. Receba essa palavra. Vejamos também o que diz o livro de Lamentações de Jeremias. Falando ainda a esse respeito, a minha porção é o Senhor. Quando a porção não é o Senhor, a pessoa murmura, reclama, maldiz, não é agradecido pelo prato de comida que tem, pela roupa que tem, pelo emprego que tem, porque considera tudo tão pouco. É pouco por agora, é simples por agora, mas se você é alguém satisfeito com aquilo que Deus dá, Ele vai te colocar sobre o muito. E só uma pessoa que tem a Deus como porção, em primeiro lugar na sua vida, consegue captar, consegue compreender o que estamos meditando, o que estamos lendo aqui. E vejamos o que diz o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olhe para mim, Davi, assim como Jeremias, sabia que para sair de um momento de dor, de sofrimento, perseguição, dos espinhos da vida, das angústias da vida, era necessário ter Deus como porção. Aí eu pergunto a todos vocês, qual é a porção, abençoados, da sua vida? Será que é o Senhor? Não me responda verbalmente, pense. Qual é a porção da sua vida? Será que é Deus mesmo? Ou é a sua vida? O seu filho, sua casa, seu dinheiro, seu trabalho, sua esposa, ou seu bem-querer ao seu marido? Porque se a tua porção são essas coisas, se algo der errado, ou de repente alguém dessas pessoas que você ama for para o Senhor, você vai certamente sair da igreja. Se alguém que você ama for para o Senhor, se a tua porção é o teu filho, se acontecer alguma coisa com ele, você vai ficar chateado com Deus, magoado com Deus. Mas por que, Senhor? O Senhor poderia ter livrado, o Senhor poderia, ter protegido desse afogamento, desse acidente, disso e daquilo. E o Senhor não fez nada. Então, essa mágoa, esse aborrecimento, pode levar você certamente a sair da igreja. Eu estou me fazendo entender? Pode te levar. Se a tua porção é quem você ama, a tua porção precisa ser o Senhor, que te dá as coisas, que te deu o filho, que te deu a esposa, que te deu o marido, o trabalho que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, o dinheiro que você tem. A tua porção tem que ser o abençoador. Porque se algo der errado, no tocante ao que é material, se não acontecer como você está esperando, certamente você vai embora da igreja. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso Ele está te dando essa palavra hoje. No teu coração, existe um espaço aí, que você não deve deixar que as coisas materiais, ou quem você ama, ocupar esse lugar. Porque esse lugar pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E prosseguindo a leitura do verso 24, o profeta Jeremias diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse esperar não é o andar ansioso, e sim esperar tranquilo pelas coisas. Atenção, hein? Você que está apressado, você que está ansioso por algo,
por uma mudança, por sua vida sentimental, ou por outra situação em outro setor da sua vida, a palavra nos ensina que devemos o quê? Esperar. Aqueles que esperam não ficarão decepcionados, diz o profeta Isaías, no capítulo 49, verso 23, em casa você lê. Você que está esperando aí um bom tempo por algo, continue nessa tranquilidade, continue nessa confiança, em o nome do Senhor Jesus. Esse ensino de hoje não é só para ser lido, não é só para ser falado, mas para serem seguidos e praticados. Amém? Muita atenção. Seguidos e praticados. É como nós aprendemos aqui na quarta-feira. A graça de Deus não é só para ser aprendida, ela não é só para ser entendida, ela é para ser vivida. E eu fiz uma pergunta aqui quarta-feira e faço hoje, uma vez mais: cadê a sua transformação? Você já se converteu à graça, você já recebeu o que é predestinado, abençoado, luz do mundo, sal da terra, você crê nessa verdade. Agora é momento de você confiar no agir de Deus, é momento de você ter fé também no Senhor, porque na palavra você já tem. Ninguém tira do seu coração que você é um abençoado, porque você já crê nisso. Agora é momento de você crer em Deus. O rei Josafá falou isso, da importância de você acreditar na palavra e também no Senhor. Ele fala que nós temos que crer nos profetas. O que é que um profeta tem para dar para o povo? A palavra. Então temos que estar convertidos à palavra e também em quem? Ou seja, no seu agir. Muitas das vezes você fala que crê, mas não confia no agir do Senhor. Quem espera, demonstra, denota que está convertido também ao Senhor, e não só à palavra de Deus. Verso 25. Vamos continuar lendo. Essa reunião de hoje não tem muitos versos, mas eu declaro você convertido ao entendimento que você está recebendo. Não adianta eu dar um monte de versículo se você não põe em prática o que está sendo aprendido. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olhe para mim. Nunca dê um tempo por causa dos problemas. Eu vou parar de congregar, vou dar um tempo, pastor. Eu estou enfrentando muitas lutas. Lá no meu trabalho, na minha saúde, em casa, muita coisa está acontecendo. Eu vou dar um tempo. Nunca dê um tempo. A palavra aqui nos convida a buscar cada vez mais, nos momentos difíceis, a palavra de Deus para a nossa vida. Seja perseverante para você superar o dia mal da sua vida. Perseverança. Se você não persevera com firmeza, você vai ficar eternamente preso a esse problema. E tem muita gente preso a um problema, porque não tem firmeza no seu congregar. São pessoas que congregam e depois para, e volta a congregar e depois para novamente. Esse problema que você está enfrentando, ele não vai se resolver, porque você não tem tido firmeza para buscar o reino de Deus para a sua vida. E tem pessoas assim, em nosso ministério, que carregam um problema há muitos anos. E sabe por que não se resolveu ainda? Porque você não tem tido firmeza no seu congregar. E já tem pessoas que as coisas estão se resolvendo. Já se acertou um problema ali, Deus já trouxe solução para um outro e para um outro. E a paz está acontecendo nessa vida, a alegria e muitas outras coisas. Já na tua vida está tudo do mesmo jeito há muito tempo. Tem gente que sobe um degrau e desce 10 depois. Tem pessoas que a gente pensa, agora vai dar um salto para prosperar. Depois de uma semana, 2, a gente percebe, a gente toma conhecimento que está descendo de novo. Mal tem para sobreviver. É infiel,
não tem comunhão, não está rente com a palavra, não tem compromisso, não é firme. É do tipo que começa, depois para e depois volta. É aquela coisa que você já conhece. É um vai e vem. Aqui diz que temos que buscar. Amém? A sua vida tem que ser uma vida edificada. Nunca se esqueça da parábola dos 2 fundamentos. Para que depois você não fique, Senhor, Senhor. A parábola diz, está desesperado? Por que você não faz o que eu mando? Aí vem os ventos e a sua vida está aí, ó, do jeito que está. Por que você não obedece? A obediência edifica. É a casa na rocha. Vem a tempestade, ela não é derrubada, destruída. Se você está vivendo em um contexto infeliz, não é porque Deus está desamparando você, é porque você não está tendo firmeza, é porque você não está tendo compromisso com Deus. Se você está em um problema, em uma tristeza, e não está em Deus, ou seja, firme na palavra da graça, a tristeza vai permanecer na sua vida, e esses problemas que você está enfrentando não vão se resolver. Em casa, leia Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46 ao 49. Mas se você está em uma tristeza, passando por muitas dificuldades e permanece em Deus, na comunhão, a tristeza, essas adversidades todas, em casa, no trabalho, na sua saúde, não permanecem em sua vida. Verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Digo livramento. E isso em silêncio. Se você medita, está aí recebendo o que eu estou pregando, amando de Deus, refletindo. Se você coloca tudo que Deus te ensinou até agora, pratica mesmo, entre no descanso e espere, porque tu verás a glória do Senhor, o agir do Senhor na tua vida. Receba essa palavra. O agir do Senhor na sua vida. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Enquanto eu estou pregando, você está meditando, refletindo. Se você colocar isso que você está pensando, refletindo em prática, que é a palavra que você está recebendo, você vai receber livramento na sua vida. Amém. Verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Mocidade aqui não é na idade, não, hein? O recado de Deus aqui é para quem está novo na fé, que ainda não tem muita experiência com a palavra da graça de Deus. Aprenda a ter paciência nesse momento de sofrimento, nesse momento que você está enfrentando na sua vida. Aprenda a ter paciência para você não desistir. Não seja um alguém que mal começou e já parou. Suporta esse momento que você está passando. A bonança vai acontecer na tua vida. Suporta. Quando a gente está começando, surgem muitas coisas. Acontecem muitas coisas. Puxa vida, mas eu estou na igreja. E depois que eu comecei, passaram a acontecer tantas coisas. Meu Deus, suporte, sem desistir. Essas lutas, elas não vêm para te destruir, mas para criar uma experiência em você. Como Paulo diz na sua carta aos Romanos, experiência é essa que vai te levar a ter esperança e confiança no Senhor. Nada é em vão, tudo tem um propósito de Deus. Uma vez mais o verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Diga, Deus está no controle. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Esse pôr a boca no pó
Não é como ensina o sistema religioso, e que a pessoa se joga no chão e fica falando: Deus, eu sou um verme, eu não mereço nada do Senhor. Porque há ministérios que ensinam isso. O pastor pede isso, se jogue no chão, põe a cara no chão, no pó, e diga para Deus agora que você não merece nada dele, que você é um pecador miserável, um verme. Isso, vamos igreja, se humilhe. Você já deve ter passado por isso, porque eu já passei por isso. Quando eu não tinha um conhecimento da graça, eu me jogava debaixo dos bancos da igreja, porque eu pegava a palavra de Deus e aplicava na minha vida ao pé da letra. E o Evangelho diz que a letra o quê? Mata. Ela mata e não traz a edificação que as nossas vidas precisam. Pôr a boca no pó não é nada disso. Pôr a boca no pó é você sempre se lembrar que precisa ser o quê? Humilde. Reconhecedor que precisa dele. Senhor, eu dependo de ti para viver. Eu dependo do Senhor para existir. Eu dependo do Senhor para que isso dê certo amanhã. Eu dependo da tua provisão nos meus caminhos. É só o Senhor para me dar livramento nessa causa aí. É só o Senhor para me proteger. Essa palavra vem para nós hoje nesse sentir, nesse entendimento legítimo, em o nome de Jesus. É justamente você reconhecer. Tem pessoas que não são humildes para reconhecer que está vivo por causa de Deus. Tem pessoas que não são humildes para reconhecer que depende de Deus. E nós precisamos. E isso todo dia. Logo cedo, quando você acorda: Senhor, graças te dou pelo fôlego de vida. E só o Senhor para me trazer vivo. E só o Senhor para me proteger no meu regresso para casa. E só o Senhor para prosperar a minha vida. E só o Senhor para resolver essa situação aqui em casa. E só o Senhor para mudar o coração desse filho. E só o Senhor para tirar esse marido, essa esposa, dessa vida irregular que está vivendo. Só o Senhor. E eu dependo do Senhor para que isso se resolva. E eu dependo do Senhor para que isso se resolva. Porque você, abençoado, está sujeito a ver o mundo se voltar contra você. E só Deus para te livrar. Lá no seu trabalho você está sujeito de alguém se voltar contra você. Alguém na sua família se voltar contra você. Uma situação, está tudo tranquilo, está tudo bem, você, de repente, e só Deus para te livrar. E só Deus para te proteger. Eu estou me fazendo entender? Sim. Verso 30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. É um pedido muito difícil do Senhor. Mas se Ele está pedindo, Ele sabe que na sua soberania não é impossível da gente realizar. O que diz aqui o verso 30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O que tiramos de aprendizado disso aqui para a nossa vida? Deus pede para você se aperfeiçoar no perdão, na paciência com o teu semelhante. Deus está pedindo para você se aperfeiçoar nisso. Suporte essa pessoa. Não reaja. Não reaja com insulto, com ofensas. Procure consertar as coisas com o amor do Senhor Jesus, para que esse acontecimento não vire ressentimento. Para que isso que surgiu no meio da sua família não vire ressentimento. Para que esse acontecimento no seu trabalho não vire ressentimento. Conserte logo com o amor do Senhor Jesus, com o perdão. Não permita que certas coisas que esse filho fala entrem em seu coração
Não permita que certas coisas que a sua esposa fala entre no seu coração. Ou o marido, ou o pai, ou a mãe. Pastor, eu estou sem falar com o meu filho há um bom tempo. Não permita que isso continue no seu coração. Porque se está, virou ressentimento. Se você está sem falar com alguém, você foi vencido pelo mal. O mal que eu me refiro é a carne. Você foi vencido pelo mal. O Evangelho diz que nós temos que vencer o mal com o bem. E se você está sem se falar com o seu filho há muito tempo, é porque o mal venceu você. Pastor, eu estou magoado com a minha esposa, então o mal venceu você. Estou sem falar com meu marido, pastor. Então você permitiu que o ressentimento vencesse você. O ressentimento é igual a uma goteira. Conserte logo. Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim, tem poder de destruição. E é verdade, sabia? Aquela gotinha d'água todo dia naquela parede tem poder de destruição. Com o tempo aquela parede, ela vai sendo prejudicada, afetada. Não é verdade? A pintura, o reboco. O mesmo é na nossa vida. De vez em quando, em nossos relacionamentos, a gente vai permitindo que as pequenas gotas da mágoa, da raiva, do ódio, entrem em nosso coração. Que se a gente não corrige aquilo, o que a gente está sentindo, acaba virando uma ferida, um ressentimento. Tudo aquilo que incomoda o coração precisa ser resolvido hoje. Não deixe para outro dia, porque vai ficar como uma goteira. Enquanto você não resolve, está ali pingando. Não é verdade? Se você resolve essa goteira, para de pingar. Estou com muita raiva de uma pessoa da minha família, pastor. Olha a goteira. Resolva isso hoje, que para de pingar. Lembre-se que não pode gastar água, viu? Tudo aquilo que incomoda o coração precisa ser resolvido hoje. Quando você conserta a goteira no coração, você dorme bem, em paz. Você volta a ter saúde no seu corpo, sabia? E eu declaro essa palavra, esse ensinamento sendo colocado em prática por vocês. Um coração que sabe viver bem isso que está recebendo hoje, esse coração, ele vai estar sempre em paz. Um coração que recebe o que o pastor, o anjo da igreja está pregando, amando de Deus, quando ele coloca em prática, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vai estar sempre em paz. Livre-se dessa goteira que está aí na sua vida. Lembre-se da sua parede lá, ó. Pastor, mas não é que é verdade? Minha parede está estragada, o meu teto também, por causa daquela goteira lá. Eu não arrumei até hoje, pastor. Resumindo, você tem que ser alguém que vence as tristezas daqueles que te entristecem. Não se abata tão fácil como você tem se abatido ultimamente. Às vezes a gente sofre um pouquinho quando a gente está no meio de pessoas que nos odeiam. Principalmente quando é pessoas da nossa família. A gente sofre um pouquinho, né? Em ver aquele pai contra o filho, ou o filho contra o pai, ou aquele parente que se tornou seu inimigo depois daquele dia, e você também inimigo dele. Eu declaro a sua cabeça, a sua mente,
nessa palavra de hoje, em nome de Jesus. Que você deve consertar isso hoje, em nome de Jesus. Quando a nossa porção é o Senhor, a gente consegue. Sabe por que a gente consegue? Porque existe em você a voz dele. E quando a minha porção é o Senhor, eu sou muito obediente à voz de Deus. Abençoado, você vai eliminar tantas coisas da sua vida. Essa dor que você sente, muitas das vezes é consequência de um ressentimento. Esse mal-estar, essa insônia, esse nervosismo seu. Pastor, o fulano nunca se acalma, está sempre nervoso. É que alguma coisa está naquele coração ali, causando tudo isso aí. É a goteira. Diga, é a goteira. E você está sofrendo por causa disso. E Deus não quer que você sofra mais. Vamos estar de pé e pedir a Ele, e pedir a Ele forças para superar tudo isso. Não só o ressentimento, mas força para superar os problemas também. Em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Pastor, eu quero mais alimento, eu quero mais palavra. Adquira o tema de quarta-feira. Enfrentando com paz os difíceis momentos da vida. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Reconheça nesse momento que você precisa do Senhor, que você depende dEle. Reconheça, Senhor, Tu és a porção da minha vida. Se não for Ele abençoado, esse problema não vai se resolver. O seu coração não vai se acalmar. Você não vai ter paz, você não vai tomar posse da saúde que você precisa. Reconheça nesse momento que você depende dEle, para que haja a cura dessa ferida que está no seu coração, desse ressentimento. De repente, a causa de tantas coisas na sua vida tem sido essa raiva que você sente. Desse ódio que você sente dessa pessoa, tem sido a causa de tanto nervosismo, das brigas em sua casa e de tantas outras coisas. Peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor limpar o seu coração. Reconheça também que você precisa da grandeza de Deus para que esse problema se resolva no seu trabalho, em sua casa, em suas finanças. Reconheça que você depende de Deus nessa vida, porque a segurança da tua vida, a esperança da tua vida, tem que ser o Senhor. Não é o dinheiro, não é o teu trabalho que garante alguma coisa. Hoje você está com a sua carteira de trabalho assinada, amanhã você pode não estar mais. Porque carteira de trabalho assinada não é garantia de nada. O que garante a nossa prosperidade é o Senhor. Ah, pastor, a minha carteira está assinada, eu estou garantido para o resto da vida. Agora eu tenho a garantia que eu estava esperando. O patrão assinou, está tudo certinho. Isso não garante nada, abençoados. O que está assinado hoje, amanhã pode não estar mais. E aí? Se a tua porção não é o Senhor, você perece. Mas se a tua porção é o Senhor,
Quando uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Você vê a grandeza de Deus agindo nos teus caminhos em um nome do Senhor Jesus. A minha porção é o Senhor. E a sua? Qual é a porção da sua vida? Diga para Deus nesse momento. Fale com suas palavras qual é a porção da sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Tu és a porção da minha vida, meu Senhor, meu Pai, meu Deus. Tem sido a tua grandeza que tem me encorajado, dado ânimo para a minha vida, enxugado as minhas lágrimas quando vem. Tem sido o Senhor que tem tirado a solidão do meu coração, o peso, protegido o meu coração da vida. Tu és, Senhor, a minha porção. Tem sido o Senhor que tem me dado o pão de cada dia, o livramento que a minha vida precisa. Tem sido o Senhor que tem dado a família que eu tenho hoje, os filhos, o trabalho, a casa que eu tenho, seja ela alugada ou não, tem sido o Senhor. E eu te agradeço, Deus, pois o Senhor não deixa faltar nada para o justo, para o teu escolhido. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, a porção da minha vida, aonde eu apoio e recebo apoio. Em Ti eu tenho recebido e tenho encontrado o consolo que o meu coração precisa. A pessoa que está do meu lado não sabe o que eu enfrento, nem imagina o que eu tenho passado, mas o Senhor é um Deus que sonda mentes e corações, e tem me consolado, e tem suprido as minhas necessidades de glória em glória. Eu te amo, Pai, e muito obrigado por todos os livramentos que eu tenho recebido. O Senhor tem sido o meu Pai, o meu refúgio, a minha fortaleza. Graças te dou, meu Deus, por estar aqui, por ter me colocado nesse caminho, na tua graça e na tua verdade. Leva o teu povo em segurança, Senhor, com proteção de anjos. E não se esqueça jamais da reunião de hoje. A tua porção tem que ser o Senhor. É Ele que garante e sustenta você, e sempre vai sustentar, hoje, amanhã e sempre. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Graças a Deus por essa palavra, e que você não se esqueça dela, que ela não seja só um conhecimento na sua vida, um ensinamento que você recebeu e fechou a Bíblia e esqueceu. É para ser praticado o que você recebeu aqui hoje. A minha porção é o Senhor, e o que saiu da sua boca vai ser provado, porque alguém da sua família pode fazer uma prova de fogo contigo, ou eu ou a igreja, hein? Ou eu ou essa igreja aí. Se a tua porção é o Senhor, você permanece aqui. Mas se a tua porção
é esse marido que está ameaçando essa esposa, você certamente vai sair daqui. Se a tua porção é o Senhor, você não dá ouvido para quem não entendeu a graça. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.